Você já se sentiu perdido, mesmo tendo tudo em ordem? Já percebeu como muitas vezes tomamos decisões só para agradar, evitar conflito ou simplesmente seguir o fluxo? Agora pare e pense. Quantas escolhas você faz realmente alinhado com quem você é, com o que você acredita? Segundo a filosofia estoica, viver de acordo com seus princípios não é apenas uma virtude, é a essência da liberdade interior. É o que separa quem vive reativo de quem vive com propósito. Mas aqui está a verdade dura. A maioria das pessoas não vive assim. Elas se moldam ao ambiente, aos outros, ao medo de não pertencer. E sem perceber, abandonam a si mesmas. Neste vídeo, vamos revelar o segredo dos estoicos para manter a integridade, mesmo quando tudo ao redor tenta te empurrar para fora do eixo. Você vai entender por que se manter fiel aos seus princípios pode ser o maior ato de coragem e o verdadeiro caminho para respeito, paz e força interior. Se você acredita que chegou a hora de parar de se adaptar ao que os outros esperam e começar a viver do jeito que você respeita, então fique comigo até o fim. E antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade hoje. Agora vamos começar. O que são princípios e por que a maioria os abandona sem perceber? Às vezes, não é a vida que nos tira do eixo, é o fato de já estarmos fora dele, mesmo sem notar. Andamos ocupados demais, ocupados em sermos funcionais, ocupados em cumprir o que esperam de nós. Ocupados em parecer confiáveis, em não desapontar, em ser tudo para todos, menos para nós mesmos. Princípios não são regras externas. Eles não vêm escritos em manuais, nem dependem da aprovação dos outros. Eles não gritam, não batem na mesa, não se impõem. Mas quando são reais, gritam dentro, sussurram toda vez que tomamos um caminho que não honra quem somos. E com o tempo, esse sussurro vira incômodo, depois culpa, depois desconexão. Você pode sorrir para o mundo, pode estar cercado de gente, pode até ser bem-sucedido, e ainda assim sentir que algo falta, porque algo realmente falta. A coerência entre o que você faz e aquilo que você acredita. O mais curioso é que, quase sempre, esse abandono dos próprios princípios acontece em silêncio. Ele não vem com alarme, vem com concessões pequenas, justificáveis, socialmente aceitas. Uma vez, você cede para não gerar conflito. Outra, você engole o que pensa para preservar um relacionamento. Depois, finge que não viu para manter a paz. E assim, aos poucos, vai se afastando de si. Os estoicos sabiam disso. Para eles, viver era um ato de alinhamento, não com o mundo, mas com a própria natureza interior. Não com o que esperam de você, mas com aquilo que sua consciência reconhece como justo, íntegro, verdadeiro. Viver de acordo com os próprios princípios não é fácil, porque exige coragem. E coragem quase sempre dói. Exige escolher a verdade em vez da conveniência. O silêncio firme em vez do grito que agrada. A integridade, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez seja por isso que tão poucos escolhem esse caminho. Porque ele não traz recompensas imediatas, não oferece aplausos, não é moldado para agradar, mas ele entrega algo que nenhuma validação externa pode oferecer. O profundo sentimento de estar inteiro, de ser alguém que pode confiar em si mesmo. E isso, por si só, muda tudo. Capítulo 2. O paradoxo da coerência. Ser firme sem ser inflexível. Há uma linha tênue entre firmeza e rigidez. E é exatamente nesse limite sutil que muitas pessoas se perdem. Confundem ser coerente com ser duro. Confundem fidelidade aos próprios valores com incapacidade de escuta. Confundem força com fechamento e acabam, sem perceber, criando muralhas quando o que precisavam era raiz. A verdadeira coerência não é barulhenta. Ela não precisa se justificar. Ela também não recusa diálogo.
Ao contrário, ela sabe ouvir, acolher, repensar, mas ela tem uma base. Ela sabe o que não negocia. Ela reconhece o que é essencial e o que é apenas forma. Sêneca dizia que a vida é como navegar com o leme firme, mas ajustável. Você não pode controlar o vento, mas pode aprender a usá-lo. Viver de acordo com os próprios princípios é isso. É manter o leme firme, mesmo quando as marés te empurram para o lado contrário. Mas também é reconhecer que, às vezes, mudar de rota é sabedoria, não traição. O paradoxo da coerência está em aceitar que crescer não significa abandonar valores. Significa expandi-los, torná-los mais profundos, mais humanos, mais conscientes. É ser fiel a si mesmo quando você está mudando. E essa talvez seja a maior prova de integridade. Adaptar-se sem se perder. Você pode evoluir sem se esquecer. Pode transformar-se sem se apagar. Pode aprender com o mundo sem ser moldado por ele. A coerência verdadeira não aprisiona, ela liberta. Porque ela te ancora. E quando você tem raízes, pode ser flexível, pode ser leve, pode ser firme como uma árvore que dança com o vento, mas continua de pé. Capítulo 3. A tentação de se adaptar para agradar e o custo disso. Todos nós, em algum momento, já nos curvamos para sermos aceitos, já suavizamos nossas verdades, já engolimos nossas vontades, já escondemos partes de quem somos para caber em algum molde. Talvez tenha sido por medo da rejeição, talvez por querer manter a paz, talvez só por hábito. Mas isso tem um preço. O preço de agradar demais é o desconforto interno que cresce. É aquele incômodo que aparece quando você está rodeado de pessoas, mas se sente invisível. Quando você diz sim, querendo dizer não. Quando você se elogia por ter sido compreensivo, mas por dentro sente que se traiu mais uma vez. É assim que a alma começa a murchar, devagar, dia após dia, porque cada vez que você se adapta demais, você se afasta de si. Cada concessão que vai contra o que você acredita deixa uma marca. E não é o mundo que sente, é você. Os estoicos ensinavam que agradar a todos é se tornar escravo da expectativa alheia, porque no fundo, o desejo de agradar nasce de um medo, o medo de não ser suficiente, de não ser amado, de não pertencer. Mas essa busca constante por aceitação fora de você só te leva para mais longe da única aceitação que realmente liberta, a sua. Você não precisa ser duro com o mundo, mas precisa ser leal a si. Ser bom não significa ser maleável até se desfazer. Ser compreensivo não significa aceitar tudo. Você pode ser gentil e ainda assim ter limites. Pode ser flexível e ainda assim ser inteiro. É quando você para de se adaptar por medo de desagradar que você começa a ser respeitado. Não porque se impôs, mas porque se posicionou com presença, porque sua essência falou mais alto que a sua necessidade de agradar. E isso, para quem busca coerência, é o verdadeiro ato de coragem. Capítulo 4. O princípio estoico que corta esse problema pela raiz. Os estoicos tinham uma bússola interna, uma noção simples, mas poderosa, viver de acordo com a natureza. E quando diziam natureza, não falavam das árvores ou do céu, mas da natureza interior. Aquela voz que conhece o que é certo, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Viver de acordo com a natureza é reconhecer que a vida tem sua própria ordem, mas que dentro de você há algo que pode permanecer estável. É saber que o mundo muda, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, mas que você pode escolher não se perder. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. E esse julgamento nasce da nossa relação com nossos próprios princípios. Quando você sabe quem é e no que acredita, as tempestades não te afundam. Elas até balançam o barco, mas você continua com as mãos no leme. Esse é o princípio que corta todos os ruídos. A decisão de viver em aliança com o que é essencial para você.
Não com o que é passageiro, não com o que é popular, mas com aquilo que te devolve inteireza. Porque no fim do dia, não é o que os outros pensam que define seu valor. É o quanto você foi fiel ao que sabia ser certo, mesmo que ninguém tenha visto. Quando você se alinha com a sua natureza, você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela, com firmeza, com presença, com verdade. Capítulo 5. Como criar uma vida guiada por princípios e não por impulsos ou aplausos. Não se constrói uma vida coerente da noite para o dia, mas tudo começa com um gesto simples, o ato de se escutar, de verdade, de olhar para dentro e perguntar: o que é inegociável para mim? Não o que dizem que é certo, não o que esperam de você, mas o que ressoa com sua verdade. Esse gesto pode começar em silêncio, num caderno, numa caminhada, numa pausa antes de responder automaticamente. E então, você começa a reconhecer padrões, começa a perceber onde tem se traído, onde tem cedido mais do que gostaria, onde tem agido no automático. Journaling, meditação, reflexão diária. Tudo isso não é só ferramenta, é forma de ancoragem. É como se você colocasse raízes no chão do seu próprio ser. E a partir disso, começa a tomar decisões diferentes. Começa a dizer não com leveza, a dizer sim com integridade. Começa a sentir prazer em ser quem é, mesmo quando ninguém aplaude. Aos poucos, sua vida deixa de ser uma resposta ao mundo e passa a ser uma extensão do seu centro, uma expressão da sua essência. Isso não significa perfeição, significa consciência. E consciência transforma tudo. Não se trata de ser inabalável. Trata-se de saber voltar para si, sempre que for necessário. Porque no fim, viver com princípios não é sobre parecer forte. É sobre saber onde está a sua força e voltar para ela, todos os dias. A vida é cheia de vozes, de demandas, de expectativas, mas entre tudo isso, existe uma voz mais profunda, a sua. E quando você começa a ouvi-la, começa a voltar para casa. Começa a viver com integridade, com clareza, com paz. Viver de acordo com seus princípios não é apenas um caminho estoico, é um caminho de dignidade, de autorrespeito, de leveza por dentro. Porque quando você se respeita, tudo ao redor muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de pedir permissão para ser quem é. E isso muda tudo.